Olá, meus amores, vamos para mais uma função oxigenada. Nós já estudamos os álcool, né? Enol, fenol. Agora nós vamos para os aldeídos, certo? Vamos lá. O que é um aldeído? É uma função orgânica, certo? No caso, ela vai ser oxigenada por ela ter a presença de um oxigênio, que apresenta como principal característica a presença do grupo carbonila, certo? Olha aqui, ó. A carbonila é o carbono com uma dupla e o oxigênio. Diferente do álcool. O álcool é a presença de o álcool, enol e fenol é a presença de uma hidroxila. Agora é a presença de uma carbonila. E essa carbonila, para ser um aldeído, ela tem que estar na extremidade, certo? Na ponta da cadeia, certo? E essa carbonila tem que estar no carbono primário. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A carbonila, se ela está no carbono primário, ela vai vir sempre ligada a um hidrogênio, certo? A carbonila vai vir sempre ligada ao hidrogênio. E esse R, o que é esse R? É o radical, que pode ser um hidrogênio ou pode ser um radical. Por quê? Se ele for um radical, pode ser um CH3, pode ser um CH2CH3, certo? É o resto da cadeia. Então, por isso que eu botei aqui, ó. Sempre que a carbonila estiver localizada na extremidade de uma cadeia carbônica, ela possuirá um átomo de hidrogênio ligado diretamente. Olha aqui, esse átomo de hidrogênio ligado diretamente à carbonila. E o grupo R, ligado ao carbono, pode ser um hidrogênio ou qualquer radical, certo? Então, aí a gente vai ver que o menor aldeído que existe é aquele que eu tenho a carbonila ligada a dois hidrogênios. No lugar desse R, eu tenho um hidrogênio também, certo? Vamos entender melhor. Olha aqui, ó. A carbonila ligada a dois hidrogênios, certo? É o menor aldeído que eu tenho, que é o metanal. Daqui a pouco a gente vai já entender a nomenclatura. É o metanal. O que é o metanal? É o principal aldeído, sendo também conhecido como aldeído fórmico, ou formaldeído, ou formol. Essa é a estrutura do formol, certo? Quando dissolvido em água, forma-se uma solução cuja concentração pode ser, no máximo, 40% em água, conhecido como formol ou formalina. Então, aquela solução que conserva cadáveres, certo? Não é diz assim, botou formol. Não, foi uma solução que tem 40% em massa de formol, certo? Outra coisa interessante é que o odor dos aldeídos, que tem baixo peso molecular, é irritante. No caso, o formol, ele é irritante, né, para as narinas. À medida que o número de carbono vai aumentando, torna-se mais agradável, certo? Se apresenta sob forma gasosa, líquida ou sólida. E os aldeídos também, de cadeias pequenas, são solúveis em água, devido às ligações de hidrogênio que fazem. Então, como eles fazem ligações de hidrogênio com outro aldeído, eles são solúveis em água, certo? Ou também eles podem fazer ligação com a água, né? Fazer aquelas pontes de hidrogênio, certo? Então, por isso que é interessante a gente saber como o metanol ele é um aldeído de menor peso molecular, porque ele só tem um carbono, que no caso é o formol, e a gente sente esse cheiro desagradável, irritante, aquele cheiro bem forte, certo? Agora vamos para a nomenclatura. A nomenclatura e o PAC que nós consideramos que é a nomenclatura oficial. A gente bota o prefixo, que é indicativo do número de carbonos, mais o infixo, que é o tipo de ligação, mais a terminação -al, certo? Aldeído. Agora, o sufixo, a terminação vai ser -al. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. Uma estrutura. Eu tenho quantos carbonos? Só um. Então, um carbono, MET. Se eu só tenho um carbono, então só vou ter a ligação simples, né? Então, porque a gente não considera a ligação entre o carbono e o oxigênio. O infixo é só a ligação entre os carbonos. Como não tem outro carbono, então vai ser -an. E é um aldeído, porque tem uma carbonila aqui, terminação -al. Então, a nomenclatura oficial dele é o metanal. A nomenclatura usual, ou nomenclatura vulgar, né? Antigamente usava vulgar, é a nomenclatura usual.
É o chamado aldeído fórmico, certo? É bom a gente saber as usuais. Ou também formaldeído ou simplesmente formol, certo? A oficial é metanal, mas ele é conhecido como aldeído fórmico, formaldeído ou formol. Agora aqui, ó, nós temos dois carbonos, prefixo et. Gente, desculpa aí os cachorros, não tenho como controlar os cachorros dos vizinhos, certo? Entre esses carbonos eu tenho o hidrogênio, tenho uma ligação simples, tá me considerando? Uma ligação simples, então, é um aldeído porque tem uma carbonila, al. Então, como fica o nome? Etanal. Nomenclatura usual. Ele também é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Esses são a nomenclatura usual, que também a gente precisa conhecer. Para eles não tem nomenclatura, certo? A nomenclatura que nós trabalhamos é a oficial e o PAC. Outros exemplos, vamos lá. Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. São 3 carbonos, prop. Entre os carbonos só tenho ligações simples. Tenho uma carbonila aqui no carbono primário, então al. Então, como fica? Propanal. Essa é a nomenclatura oficial. Qual a nomenclatura usual? Ele também é conhecido como aldeído propiônico ou propionaldeído, certo? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, meu prefixo é but. Entre esses carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, eu tenho a minha carbonila aqui. Então, é um aldeído, al. Então, como fica o nome? Butanal. E a nomenclatura usual? Aldeído butílico ou butiraldeído, certo? Essa é a nomenclatura usual. Normalmente, esses 4 que tem as nomenclaturas usuais, certo? Então, vamos para agora umas ramificadas. Umas cadeias ramificadas. Observem aqui, ó. Qual é a regra que a gente tem de numerar quando eu tenho uma cadeia ramificada? A ordem de numeração é grupo funcional, insaturação e ramificação. Então, eu começo do grupo funcional. Quem é meu grupo funcional? É aquele que me indica a função. Quem me indica aqui a função? É a carbonila. Então, eu tenho que numerar a partir dele, certo? Então, fica 1, 2, 3, 4. Correto? Então, eu observo que no carbono 2 eu tenho o metil, então fica 2-metil, e dou o nome da cadeia principal, que tem 4 carbonos, but. Só tem ligações simples, an. É um aldeído, porque tem uma carbonila, al. Correto? Observe esse aqui, ó. Eu tenho que começar a numerar do grupo funcional, onde está a minha carbonila, certo? Então, essa aqui é a minha cadeia principal, a maior sequência de carbonos. No carbono 3, eu tenho a ramificação, então fica 3-etil. 3-etil, aí eu tenho a minha cadeia principal com 6 carbonos, X. Mas, ó, na cadeia principal eu tenho uma insaturação que começa no carbono 4. Então, 4 em... Tenho a carbonila que me identifica que é um aldeído, al. Então, fica 3-etil, X4-enal. Outro detalhe, a gente pode ter 2 grupos funcionais, porque nós temos 2 extremidades numa cadeia normal. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma carbonila aqui, numa extremidade, e outra carbonila aqui, em outra extremidade. Eu posso ter isso, porque a carbonila, para ser um aldeído, ela tem que estar na extremidade. Então, eu vou enumerar. Vou ver quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Entre esses carbonos, eu só tenho ligações simples. Eu tenho 2 carbonila, uma aqui, outra aqui. Se eu tenho 2, eu tenho que botar o di. É um aldeído, al. Então, fica pentanodial. Ó, a gente coloca esse O aqui para não ficar 2 consoantes juntas, tá? Então, a gente sempre, para não juntar as consoantes, a gente coloca um Ozinho para simplificar o nome, ok? Vamos aqui para mais um exemplo. Ó. Quando eu tiver
um aromático ligado, certo? Quando eu tiver aqui um aromático ligado. Ó. Esse aromático, ó, o aromático ligado à cadeia principal é o fenil. Ó. Então, fica fenil. A minha cadeia principal só tem um carbono, met, com ligação simples. É um aldeído, porque tem uma carbonila. Então fica fenilmetanal. E essa estrutura, ela tem uma nomenclatura usual, que é o aldeído benzoico ou benzaldeído, porque eu tenho um anel aromático, certo? Então fica bem simples a nomenclatura. A nomenclatura, depois que a gente aprende com os hidrocarbonetos, as outras ficam simples. Só vai mudar os sufixos, porque cada grupo tem um grupo funcional, certo? Cada função tem um grupo funcional. Então, quais são as características que nós precisamos saber dos aldeídos? São substâncias extremamente reativas, certo? Eles são reativos, apresentam densidade menor que a da água, certo? Então, se a gente misturar um aldeído com água, ele afunda. O estado físico dele pode ser sólido, líquido ou gasoso, depende da quantidade de carbonos do aldeído, certo? Então, aldeídos que possuem até 2 carbonos são gases, certo? Em sua maioria apresentam odores agradáveis, porque são poucos que têm poucos carbonos. Suas moléculas são polares. A gente vai, depois que nós estudar todas as funções, a gente vai ver essas questões de polaridade. Apresentam fácil combustibilidade, quer dizer, queimam com facilidade, certo? E agora nós vamos ver algumas aplicações. As aplicações dos aldeídos, eles são aplicados em produção de perfumes, produção de plásticos, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, como solvente industrial, produção de espelhos, produção de desinfetantes, produção de resinas, produção de inseticidas. Olha quanto é aplicado o aldeído, a gente nem conhecia ele, não é verdade? Então, aqui a gente encerra os aldeídos. Eu estou deixando uma função por cada semana para não encher muito vocês de conteúdo, certo? Porque eu sei que às vezes é bem complicado, mas a gente precisa avançar, certo? E na próxima aula a gente continua com as funções oxigenadas. Aí nós vamos falar de cetona, certo? Beijo, fiquem com Deus.